Extinção da pena. Artigo 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade. Não aplicação da suspensão condicional da pena. Artigo 88. A suspensão condicional da pena não se aplica, inciso 1, ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Inciso 2, em tempo de paz. Alínea A. Por crime contra a segurança nacional, de aliciamento e incitamento de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito ao superior, de insubordinação ou de deserção. A linha B, pelos crimes previstos nos artigos 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, inciso 1 a 4. Capítulo 4. Do livramento condicional. Requisitos. Artigo 89. O condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a 2 anos pode ser liberado condicionalmente, desde que, inciso 1, tenha cumprido, a linha A, metade da pena sem primário, a linha B, 2/3 sem reincidente. Inciso 2, tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime. Inciso 3, sua conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e as circunstâncias atinentes à sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. Penas em concurso de infrações. Parágrafo 1º. No caso de condenação por infrações penais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada. Condenação de menor de 21 ou maior de 70. Parágrafo 2º. Se o condenado é primário e menor de 21 ou maior de 70 anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a 1/3. Especificações das condições. Artigo 90. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinado o livramento. Preliminares da concessão. Artigo 91. O livramento somente se concede mediante parecer do Conselho Penitenciário, ouvidos o diretor do estabelecimento em que está ou tenha estado o liberando e o representante do Ministério Público, da Justiça Militar e se imposta medida de segurança detentiva, após perícia conclusiva da não periculosidade do liberando. Observação cautelar e proteção do liberado. Artigo 92. O liberado fica sob observação cautelar e proteção realizadas por patronato oficial ou particular, dirigido àquele e inspecionado este pelo Conselho Penitenciário. Na falta de patronato, o liberado fica sob observação cautelar realizada por serviço social, penitenciário ou órgão similar. Revogação obrigatória. Artigo 93. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado em sentença irrecorrível a penal privativa de liberdade. Inciso 1º. Por infração penal cometida durante a vigência do benefício. Inciso 2º. Por infração penal anterior, salvo se, tendo de ser unificadas as penas, não fica prejudicado o requisito do artigo 89, número 1, letra A. Revogação facultativa. Parágrafo 1º. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou é irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade ou se militar, sofre penalidade por transgressão disciplinar considerada grave. Infração sujeita à jurisdição penal comum. Parágrafo 2º. Para os efeitos da revogação
obrigatória são tomadas também em consideração nos termos dos números 1 e 2 deste artigo as infrações sujeitas à jurisdição penal comum e, igualmente, a contravenção compreendida no parágrafo 1º, se assim com prudente arbítrio o entender o juiz. Efeitos da revogação. Artigo 94. Revogado o livramento, não pode ser novamente concedido, salvo quando a revogação resulta de condenação por infração penal anterior ao benefício. Não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção da pena. Artigo 95. Se, até o seu termo, o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Enquanto não passa em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por infração penal cometida na vigência do livramento, deve o juiz abster-se de declaração à extinção da pena. Não aplicação do livramento condicional. Artigo 96. O livramento condicional não se aplica ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Casos especiais do livramento condicional. Artigo 97. Em tempo de paz, o livramento condicional por crime contra a segurança externa do país ou de revolta, motim, aliciação e incitamento, violência contra superior ou militar de serviço só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, observado ainda o disposto no artigo 89, preâmbulo, seus números 2º e 3º, parágrafo 1º e 2º. Capítulo 5 das penas acessórias. Penas acessórias. Artigo 98. São penas acessórias, inciso 1, a perda de posto e patente, inciso 2, a indignidade para o oficialato, inciso 3, a incompatibilidade com o oficialato, inciso 4, a exclusão das Forças Armadas, inciso 5, a perda da função pública, ainda que eletiva, inciso 6, a inabilitação para o exercício da função pública, inciso 7, a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, inciso 8, a suspensão dos direitos políticos. Função pública equiparada. Parágrafo único. Equipara-se a função pública a que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista ou sociedade de que participe a União, o Estado ou o município, como acionista majoritário. Perda de posto e patente. Artigo 99. A perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos e importa a perda de condecorações. Indignidade para o oficialato. Artigo 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos artigos 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. Incompatibilidade com o oficialato. Artigo 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado nos crimes dos artigos 141 e 142. Exclusão das Forças Armadas. Artigo 102. A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa sua exclusão das Forças Armadas. Perda da função pública. Artigo 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou o civil. Inciso 1. Condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. Inciso 2.
condenado por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Parágrafo único. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva, ao reformado, se estiver no exercício da função pública, de qualquer natureza. Inabilitação para o exercício da função pública. Artigo 104. Incorre na inabilitação para o exercício da função pública, pelo prazo de 2 até 20 anos, o condenado à reclusão por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder, ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Termo inicial. Parágrafo único. O prazo para inabilitação para o exercício da função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição ou da data em que se extingue a referida pena. Suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela. Artigo 105. O condenado à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, enquanto dura a execução da pena ou da medida de segurança imposta em substituição. Artigo 113. Suspensão provisória. Parágrafo único. Durante o processo, pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela. Suspensão dos direitos políticos. Artigo 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdura a inabilitação para a função pública, o condenado não pode votar nem ser votado. Imposição de pena acessória. Artigo 107. Salvo os casos do artigo 99, 103, número 2 e 106, a imposição de pena acessória deve constar expressamente da sentença. Tempo computável. Artigo 108. Computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultando da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação.